Olá a todos! Sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Esporte Simple, um podcast do Fisiortopedia em parceria com o grupo de pesquisa Simple. Meu nome é Luiz Espanhol e eu serei o host deste canal. Este podcast tem como objetivo promover, disseminar e estimular o consumo e produção de conhecimento científico e a prática baseada em evidências sobre o tema atividade física e saúde, numa perspectiva de saúde pública. Então se prepara, talvez até fazendo uma atividade física enquanto ouve esse episódio, estratégia que eu uso, adoro e recomendo. Mas se não der, não tem problema não. O mais importante agora é manter a sua mente ativa e vir conosco nessa jornada. Aproveitem! Fala pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio do nosso quadro Esporte Simple. E hoje eu estou aqui com um convidado ilustríssimo, o querido Leandro Garcia, uma pessoa que eu conheci agora praticamente para fazer esse podcast, mas estou super empolgado para ouvir um pouquinho sobre as histórias que ele tem para contar para a gente. E a ideia de hoje é a gente discutir um pouquinho sobre assuntos relacionados à complexidade e atividade física e talvez até como isso culmina num assunto de desigualdade econômica na saúde, todos esses assuntos relacionados então com a atividade física aplicada na população. Leandro, queria agradecer demais o teu aceite de participar aqui do podcast, é uma honra para a gente aqui poder te receber. Eu não vou correr o risco de te apresentar aqui, porque não quero correr o risco de falar os nomes errados aqui e tudo mais, porque o currículo do cara é pesado, então se a tua internet aí der uma variadinha, isso é normal, tá bom? Então eu vou, na verdade, pedir para você já fazer a sua apresentação, e a ideia, Leandro, é que você conte um pouquinho da sua formação profissional, a sua área de atuação, um pouquinho sobre o que você tem trabalhado nesses últimos tempos, né? E os projetos aí que você tem liderado. E se você puder também nessa fala já contar um pouquinho de como você chegou aonde está, né, na sua carreira, seria interessante também para os nossos convidados, tá bom? Então, mais uma vez aí, brigadão, e eu passo a palavra para você, então, para fazer essa apresentação. Muito obrigado, Luiz. Olá a todo mundo que nos ouve, é um prazer estar aqui nesse podcast. Então, começando por quem eu sou, né? Então, eu sou formado em Educação Física pela Universidade de São Paulo. Fiz logo depois disso, uma especialização em adolescência, junto ao Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo. E aí segui na carreira acadêmica, primeiro fazendo mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina e depois doutorado na Universidade Federal de São Paulo, na Faculdade de Saúde Pública. Depois eu conto um pouco mais da trajetória em si, né, como é que eu cheguei a trabalhar onde eu trabalho hoje em dia, mas só para dar um panorama geral. Aí depois de finalizar o meu doutorado, trabalhei primeiro como postdoc na Fiocruz, né, na Fundação Oswaldo Cruz, especificamente na Escola Nacional de Saúde Pública. Lá já começando a trabalhar muito mais focado em sistemas complexos aplicados à saúde de uma forma geral, à saúde pública, né? Esse trabalho começou no meu doutorado. Depois fiz um outro pós-doutorado na Universidade de Cambridge, especificamente no departamento de epidemiologia, e aí em seguida vim parar onde estou hoje, né? Sou professor de ciências da complexidade em saúde pública na Queen's University Belfast, que é uma universidade aqui no Reino Unido. Estou aqui desde junho de 2019. E aí, assim, dei um monte de locais por onde passei, né? Mas falei muito pouco de como é que eu cheguei nesses locais. Então, vou só desdobrar um pouco a minha trajetória. Quando eu entrei na educação física, isso foi em 2002, meu sonho de carreira, na verdade, era seguir como treinador de handball. Eu treinava handball, era atleta de handball na época. Era ser treinador de handball para crianças e adolescentes, na formação de novos atletas. E aí, chegando mais perto do final da graduação, comecei a me interessar muito por obesidade infantil. Fiz a minha monografia, né, da graduação nesse tema. E aí foi quando eu comecei a me engajar
esse Centro de Atendimento e Apoio Adolescente, que faz parte do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo, em que eles têm um centro multidisciplinar, envolvendo também profissionais de educação física, que atende adolescentes de todas as matizes, né? Que chegam com alguns problemas de saúde, outras pessoas que querem, por exemplo, como o nosso centro tinha um atendimento específico de atividade física, muita gente que buscava a gente para saber como se tornar fisicamente mais ativo, né? Foi nessa época que eu comecei a me interessar também pela especialização, fiz a especialização lá, já com a ideia naquele momento de não mais trabalhar com handball, na formação de novos atletas, mas pensando em abrir um centro que seria, na minha cabeça, um centro de bem-estar para adolescentes, um centro mais holístico, enfim. E aí, terminando a especialização, eu pensei comigo, bom, se eu quero abrir um centro dessa natureza, eu preciso ser capaz de dominar e ler e entender, interpretar e usar as evidências, as melhores evidências científicas possíveis, né, por minha conta. E aí, por conta disso, busquei fazer um mestrado que naquele momento não era para seguir uma carreira acadêmica, era para eu ter uma formação mais sólida para ser capaz de consumir evidências científicas, enfim, para ter um centro de atendimento que fosse informado, né, pelas melhores evidências científicas possíveis. Foi durante o mestrado que eu me descobri querendo seguir uma carreira acadêmica, então não foi antes, foi na metade do mestrado, e desde então venho investindo numa carreira acadêmica. No final do mestrado, meu mestrado foi especificamente sobre comportamento sedentário no Brasil. Foi um dos primeiros estudos a investigar a prevalência, né, de comportamentos sedentários em adultos e também as consequências em saúde, né, num conjunto de indicadores de saúde, mas também a distribuição na sociedade, né, quem eram as pessoas que tinham maior comportamento sedentário, que é um comportamento diferente de ser fisicamente inativo ou de não fazer atividade física, mas isso fica para outro episódio do Luiz. E ao final desse processo, eu tinha, como muitas pessoas têm no final do mestrado, né, a gente se dedica para escrever a dissertação e tal, e aí tinha um conjunto de livros e de artigos, enfim, que eu acabei não conseguindo ler nos últimos meses, né, do mestrado, e também algumas inquietações pessoais que me levavam a questionar alguns modelos que existem, né, para tentar entender a prática, os determinantes da prática de atividade física, né? Um desses modelos, chamado modelo socioecológico, lista um conjunto de fatores, desde conjunto de fatores mais proximais, né, mais diretamente ligados às pessoas, né, então como o nível de educação, o nível socioeconômico, o gênero da pessoa, fatores psicológicos, né, motivação, a intenção para praticar, fatores sociais, né, então o ambiente social em torno das pessoas, né, se tem pessoas que fazem ou não fazem atividade física, que incentivam, não incentivam, o ambiente físico, né, as oportunidades, os locais de prática, a existência desses locais, até fatores políticos, né, fatores mais distantes, vamos colocar assim, do dia a dia das pessoas. Esses modelos listam esses fatores, mas a minha inquietação na época é que não existia nada que indicasse como é que esses fatores se interrelacionavam, né, gerando esses padrões populacionais. E na mesma época, por coincidência ou não, um dos livros que eu gostaria de ler era sobre modelos, era sobre sistemas complexos, que naquela época eu conhecia muito pouco, e naquele momento eu não tinha visto ainda a ligação entre os dois temas. Ao começar a ler sobre esse livro, né, e mais sobre o assunto, me deu esse estalo, né, de usar a área de sistemas complexos, que a gente vai falar daqui a pouco com mais detalhes, para tentar entender como esses vários determinantes da prática de atividade física se interrelacionam de forma dinâmica, gerando os padrões que a gente vê nos indivíduos, mas também nas populações. Aí meu doutorado foi nesse sentido, né? E aí minha atuação desde então no doutorado vem sendo na aplicação de sistemas complexos na área de atividade física especificamente, mas também em outros problemas de saúde pública. Essa é uma área importante da minha atuação, e a outra área eu continuo trabalhando fortemente também
na área da atividade física e saúde das populações, envolvendo métodos, sistemas complexos ou não, né, os métodos tradicionais da epidemiologia, da saúde pública. E alguns exemplos do que a gente faz hoje em dia, né, tocando nesses dois assuntos, tem um projeto que é mais local, é financiado aqui pelo Reino Unido, uma das agências do Reino Unido, em que a gente está tentando investigar quais são os determinantes, os fatores que levam ao uso elevado do carro aqui na região metropolitana de Belfast, a dependência de carro, né, na região de Belfast, que é uma das regiões com maior uso de carro, né, em contraposição, por exemplo, a modos de transporte mais ativos, como caminhar, né, andar de bicicleta. Então, entender de uma forma sistêmica, né, quais são esses fatores, qual é a rede de fatores que determina e sustenta esses níveis tão altos de uso de carro na região, e pensar juntamente com os atores daqui, né, os atores políticos, os atores do terceiro setor e tudo mais, formas, né, orientadas por sistemas, né, pensamento sistêmico, de reverter esses níveis de uso do carro. Então, esse é um exemplo, tem alguns exemplos também tocando o uso de sistemas, métodos, né, de sistemas complexos para investigar a importância de espaços verdes e azuis, né, espaços azuis sendo lagos, lagoas, enfim, corpos de água, né, na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis em áreas urbanas, né. Esse é um segundo projeto. Um outro projeto, só para finalizar, envolve, nesse caso, a investigação de como os fatores do ambiente urbano afetam a saúde também, a saúde das populações, mais especificamente a incidência, né, a prevalência, né, o número de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e a desigualdade social tanto na distribuição dos espaços urbanos, né, que promovem ou dificultam o comportamento de saúde, né, assim como também nos desfechos em saúde, né, nas doenças em si. Cara, fantástico. Eu tô aqui boquiaberto, maravilhado com o teu histórico, com a tua linha. Acho que, nossa, muito bacana mesmo. Já tô até pensando aqui em te convidar para poder fazer umas parcerias, né? E o convite virá, com certeza, não tenha dúvida. E, cara, eu achei muito interessante a tua trajetória e eu acho que eu já tenho alguns pontos para poder explorar com você um pouco mais daqui a pouquinho. Mas antes de explorar um pouquinho mais, eu queria te perguntar o seguinte: são dois aspectos sobre a tua trajetória, se você me permitir perguntar sobre ela. A primeira seria o seguinte: como que você chegou até a Universidade de Belfast? Quer dizer, você aplicou para uma vaga lá, então você já, por exemplo, naquela época em que você viu que gostaria de seguir a carreira acadêmica, que você falou que já estava dentro do processo de mestrado, se eu não me engano. Dali você já começou a vislumbrar uma carreira que iria uma hora para o exterior e começou a procurar? Ou foi uma oportunidade que surgiu, de repente foi um convite? Como é que isso aconteceu? Você pode contar um pouquinho para a gente dessa parte? Claro. Olhando para trás, sempre parece que as coisas foram intencionais, né? Mas quando a gente está no dia a dia ali vivendo, né, muita coisa acontece às vezes sem fora do nosso controle, né? Que é mais uma coisa que a gente aprende e acaba aplicando no nosso dia a dia quando começa a estudar sistemas complexos. Mas não, quando lá no mestrado eu decidi seguir uma carreira acadêmica, eu não tinha ainda em mente nenhuma, vislumbrava exatamente onde trabalharia com isso, né? Não tinha ainda naquele momento nenhuma ambição ou pretensão especificamente. Naquela época, inclusive, provavelmente, eu não vou lembrar, talvez eu esteja falando aqui uma coisa que acabei de criar na minha cabeça, mas provavelmente era para mim era mais visível uma carreira dentro do Brasil do que fora do Brasil. Acho até porque nós, em geral, né, quem acaba seguindo uma carreira acadêmica no Brasil é pouco estimulado, às vezes, a ver o que existe de possibilidade, tanto de treinamento, né, de mestrado, doutorado, né, fora do país, como de efetivamente seguir uma carreira fora do país, né? E por seguir uma carreira fora do país, não quer dizer não ter ou cortar relações com o que acontece na ciência, na sociedade brasileira, muito pelo contrário, né? Tem muitos
bons pesquisadores, né, brasileiros espalhados pelo mundo, e com todos aqueles que eu já conversei, né, não vou dizer que todos aqueles que estão fora, mas todos aqueles que eu já conversei, tem um forte engajamento com o que acontece no Brasil, né, tem fortes engajamentos em termos de pesquisa, de ajudar pessoas, né, com colaborações no país, ou de formar colaborações que ajudem a desenvolver a pesquisa no país também. Tem uma preocupação com treinamento, enfim, tem uma série de preocupações ou de intenções, né, de usar talvez a posição que conseguiram fora do país para também fortalecer a ciência dentro do país, né, a ciência, a pesquisa dentro do país. Então, eu acho que é uma via mais comum, talvez, em outros países, outras pessoas em outros países talvez pensem com mais frequência em sair do país para fazer seu treinamento e até mesmo para seguir sua carreira do que acontece no Brasil. O que aconteceu foi que depois que eu terminei o doutorado, eu fiz, me candidatei a essa vaga de pós-doutoramento na Fiocruz, né, que é no Rio de Janeiro. Era uma vaga inicialmente por 2 anos, na verdade 1 ano renovável por mais um. Ao chegar ao final do primeiro ano, aconteceu um evento pessoal negativo. Minha esposa e eu fomos assaltados no Rio de Janeiro. A gente nunca tinha passado a mão armada, a gente nunca tinha passado por algo dessa natureza. E nós somos os dois de São Paulo, que também não é um dos lugares mais seguros do mundo. Mas a gente sentiu a necessidade de voltar para São Paulo, né? E naquela época, por coincidência, enfim, coisas do universo, uma vaga abriu na Universidade de Cambridge, aqui na Inglaterra, que era para trabalhar num projeto que não envolvia diretamente a aplicação de sistemas complexos, mas envolvia a aplicação de outras técnicas de modelagem. E eu tinha alguma relação já com aquele grupo, né? Indireta, na verdade, não era uma relação direta, uma relação por meio de um amigo meu que também fez doutorado na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Saúde Pública, na mesma época. E aí ele não poderia submeter aquela vaga, né, se candidatar àquela vaga por outras razões. Então eu acabei me candidatando e acabei passando. E aí tive essa experiência de 2 anos na Universidade de Cambridge, que foram 2 ótimos anos, né, nesse grupo. E ao final, começando a chegar aos últimos 6 meses daquele grupo, dessa posição que eu estava na universidade, uma pesquisadora da Queen's University Belfast, uma professora, né, foi fazer uma visita. Ela já também trabalha com questões de sistemas complexos, também trabalha com aspectos relacionados com atividade física e saúde das populações e a saúde urbana, né, o impacto do ambiente construído, né, do ambiente urbano na saúde das populações. Enfim, a gente tinha vários pontos de contato, só que eu não a conhecia pessoalmente. Na visita dela, a gente se conheceu pessoalmente e acho que algumas semanas depois, um mês depois, essa vaga abriu no departamento dela. Ela, enfim, distribuiu, né, avisou todo mundo que ela conhecia, inclusive eu, da abertura daquela vaga. Me candidatei. Era uma vaga, na minha perspectiva, muito alinhada com aquilo que eu fazia, com aquilo que eu gostaria de fazer no futuro. Existem poucas vagas, talvez comecem a abrir mais agora, seja mais comum, mas naquela época e antes era muito raro encontrar uma vaga especificamente sobre a aplicação de sistemas complexos em saúde pública. A vaga era isso especificamente. Então eu tinha formação, tinha interesse, enfim. Eu me candidatei à vaga, assim como outras pessoas. São 2 etapas, né? Tem uma etapa que eles primeiro olham o nosso currículo, tal, e depois uma etapa de entrevista. E aí acabei sendo selecionado. E aí vim parar aqui em junho de 2019. Mas, de novo, olhando para trás, parece que as peças se encaixam, né? O universo conspira a favor, mas olhando, né, vivendo em tempo real, as coisas parecem meio aleatórias, né? Meio ah, sem conexão, né? Só fazem sentido olhando para trás. Poxa, muito legal, mas então a gente poderia dizer que foi uma combinação de oportunidades, mas de estar preparado para poder aceitar essas oportunidades também, né, Leandro? Porque uma coisa é, bom, para muita gente que está ouvindo a gente aqui, né, fala assim, poxa,
Às vezes falta oportunidade, mas às vezes quando a oportunidade chega você também não está preparado, né? E a gente não sabe quando a oportunidade vai surgir. Então, acho que foi uma mistura de você estar super bem preparado e quando surgiu uma oportunidade, pronto, casou, né? Por isso que parece que deve ser um dos motivos do porquê parece que quando olha para trás a coisa encaixa. Porque você estava preparado para aquela oportunidade que apareceu, né? Puxa, muito obrigado por compartilhar essa história com a gente. E a segunda pergunta, antes da gente ir para o próximo tópico, que eu queria te fazer, é se você tem ainda algum vínculo formal com alguma instituição do Brasil, ou se hoje em dia não, você faz pesquisa mesmo com a afiliação só lá da Universidade de Belfast. Uhum. Tenho sim, então eu ainda faço parte do grupo do professor Alex Florindo, da USP, né, da USP Leste, da EASH, o grupo de estudos e pesquisas em epidemiologia e atividade física, né, em saúde. Então, continuo participando do grupo e nesse momento, né, o professor Alex e outros parceiros, o professor Douglas, estão conduzindo uma pesquisa, né, em São Paulo. Também, por exemplo, nesse caso, tem uma participação nessa pesquisa especificamente, então continuo participando, por exemplo, de professores, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, do Nordeste, enfim, ao redor do Brasil, às vezes me convidam para fazer uma fala, né, uma disciplina, também, né, sempre que eu consigo participo, então tenho tentado me manter ativo também na no Brasil, né, como pesquisador. Poxa, muito legal. E acho que da gente aqui é só dizer obrigado por você estar ajudando tanto a gente aí nessa área, né? Não só o Brasil, né, mas ajudando aí o mundo a entender melhor essa questão da atividade física, as questões relacionadas, para a gente poder ter uma população mais saudável, né? Pô, super bacana. Agora, Leandro, rapidamente aqui, eu só queria contar para os nossos ouvintes como eu cheguei até você, né? Porque na verdade, pessoal, acontece que é a primeira vez que eu tô vendo o Leandro, né? A gente tá aqui numa videoconferência, né? Ele tá, é, ele tá lá no Reino Unido, eu tô aqui em São Paulo. Então, na verdade, a gente tá numa videoconferência, é a primeira vez que a gente tá se vendo. Mas eu cheguei até o Leandro, na verdade, por causa de uma publicação dele, né? Então, eu estava ali vendo, né, aqueles e-mails que chegam das revistas científicas, né, aqueles alertas, né? E eu vi um alerta específico da British Journal of Sports Medicine, né, o jornal britânico de medicina esportiva, e vi ali dois né, artigos que me chamaram a atenção. Um era um editorial que, engraçado, né, coincidentemente ou não, Leandro, esse editorial tem alguns colaboradores quando eu fiz meu doutorado na Holanda que eram parceiros do mesmo departamento, né? Então me chamou a atenção desse editorial por causa disso. Só que em seguida veio um artigo de discussão onde o Leandro é o primeiro autor. E esse artigo de discussão mostrava ali, levantava então 3 contrapontos, né, em relação ao editorial, falando, olha, não sei se é bem assim, né? E eu achei muito interessante tanto o artigo, né, tanto o editorial que levantou uma questão, quanto o contraponto levantado pelo Leandro, falando, olha, não sei se é bem assim, vamos olhar por outro prisma e tudo mais, né? Isso me chamou muita atenção. Eu falei assim, cara, eu acho que eu. Aí eu vi o nome, né? Falei, eu acho que ele é brasileiro. A ideia do nosso podcast aqui é ser em português brasileiro e tudo mais. Então eu falei, poxa, acho que talvez seja uma boa ideia convidá-lo, né? Eu já tinha feito essa abordagem anteriormente com outro colega, tinha dado super certo. Falei, vou mandar um e-mail e ver o que dá. Mandei e-mail pro Leandro e prontamente, assim, uma super disposição em participar e ajudar, o Leandro aceitou o meu convite para estar aqui no podcast. Então, mais uma vez, fica o agradecimento, né? E aí então, Leandro, essa foi a maneira que a gente se conheceu, né? E acho que eu nem tinha te contado essa questão de eu conhecer alguns autores do artigo lá do editorial. E o que eu acho interessante aqui pontuar, antes da gente entrar no próximo tema, é que a ciência é feita disso, né? A ciência é feita de discussões. Então a gente levanta um ponto de vista, de repente outra pessoa levanta outro, a gente olha esses pontos de vista, tem um compromisso, né? Tem uma junção desses conceitos e a ciência vai sendo construída dessa maneira. E dentro dessa discussão que foi gerada, né, do artigo de discussão que você escreveu com esses pontos, né, levantados do editorial, uma das questões que foram levantadas foi a questão da complexidade dos sistemas complexos. E eu achei interessante isso porque no esporte, que é a área que eu trabalho, né, e que o pessoal tá ouvindo a gente aqui
talvez esteja interessado também em ouvir nesse podcast, essa questão de sistemas complexos hoje em dia ela está em alta, ela é uma tendência, né? Então eu queria usar, se me permite, né, eu queria usar um pouco da sua expertise para falar um pouquinho para a gente sobre o que é isso. Então assim, se você fosse explicar para leigos, vamos dizer assim, não que nós sejamos leigos, mas numa linguagem que fique fácil de entender, porque o sistema complexo por si só parece que a definição já não é tão simples assim, né? Mas se a gente fosse tentar explicar aqui para os nossos ouvintes de uma maneira um pouco mais fácil, como que você poderia contar para a gente que é essa tal de ciência da complexidade ou sistemas complexos? Talvez, antes de a gente partir para a definição de sistemas complexos, seria interessante a gente entender primeiro a definição de sistemas. E, para isso, a gente vai usar um sistema simples, que é uma bicicleta, ok? De que todo mundo aqui está familiarizado. Então, quando a gente olha a bicicleta, né, o que torna a bicicleta um sistema é que existe um conjunto de elementos na bicicleta, certo? Que estão interrelacionados, né? De certa forma, de uma certa configuração, que formam a bicicleta. Se você pegar esses elementos, desmontar e montar de outra forma, você vai ter outra coisa que não é uma bicicleta. Ou se você jogar esses elementos, essas partes no chão, você vai ter um conjunto de partes, mas não vai ter um sistema, né? Então, um primeiro elemento, né, uma primeira parte que definiu o que é um sistema é que existem essas várias partes. Essas várias partes se relacionam entre si, e essas partes, mais as relações que elas têm entre si, definem um sistema, né? Ou seja, se eu organizasse essas partes de outra forma, eu teria outra coisa que não é uma bicicleta, né? E, ao mesmo tempo, o todo, a bicicleta, define a função e o papel que cada uma das partes tem nesse todo, né? Então, o selim, por exemplo, o guidão, tem uma função na bicicleta, uma parte da bicicleta tem uma função na bicicleta que é dada pela existência da bicicleta, da existência do todo, né? Se você montasse de outra forma, configurasse de outra forma essas partes, o guidão teria outra função, talvez não tivesse função nenhuma, enfim, né? Não sabemos. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto, eu acho que é importante salientar, é que nenhum sistema existe na natureza, existe naturalmente. Ele é sempre dado por quem observa o sistema, por quem define o sistema. E aí que eu vou expandir para um outro exemplo. A gente tem um observador, né? Nós podemos dizer, olha, eu entendo essa bicicleta como um sistema porque é o que eu quero investir, eu quero olhar para essa bicicleta, é o que eu estou tentando entender. Você pode, de repente, ir um passo para trás e olhar assim, bom, uma corrida de ciclismo que tem várias bicicletas e vários, não só bicicletas, mas tem vários atletas em cima dessas bicicletas, como um sistema, né? Então, aí, nesse sentido, você está menos interessado em saber como é que a correia se relaciona com as outras partes da bicicleta. Essa granularidade não faz mais sentido para você nesse outro sistema. O que é importante para você é como, por exemplo, cada bicicleta, ou par do atleta bicicleta, né, responde ao que os outros atletas ou outros pares bicicleta-atleta estão fazendo, né? Ou quem é que está em primeiro, quem é que está em segundo, quais são as estratégias, enfim, é uma outra granularidade, é um outro nível de observação, né? Então, as partes da bicicleta fazem menos sentido, elas existem, né? Mas fazem menos sentido na sua definição do que é o sistema, e aí, agora, a interação se dá entre os pares, né, de bicicleta-atleta nessa corrida, né? Então, isso é importante porque nada no mundo é dado como um sistema. A definição do sistema se dá por quem observa aquele fenômeno, aquela coisa no mundo, né? Mas, em geral, esses sistemas vão ser definidos pela interação de múltiplas partes numa determinada configuração, né, que define o sistema como um todo e também essas partes, né, a função dessas partes é definida ou são definidas pelo todo, né, pelo sistema em si. Então, essa é uma definição de sistema. Aí a gente pode definir sistemas desde sistemas mais simples até sistemas complexos, passando por sistemas complicados. E, claro, tem sistemas que não são três caixinhas, né? A gente pode entender mais como um contínuo e os sistemas podem ser mais simples, né?
ou podem ser mais complexos, ou podem estar ali no meio do caminho entre, né? Não é exatamente complicado, não é exatamente complexo, ou não é exatamente o sistema mais simples, mas também ainda não é complicado, enfim, né? Então, melhor entender como contínuo. Sistemas simples, como o caso de uma bicicleta, né, em geral são formados por poucas partes, né, e a interação entre essas partes é geralmente fácil de entender, as interações são previsíveis, né, até mesmo o funcionamento da bicicleta é previsível. E ser capaz de usar uma bicicleta não demanda treinamento, enfim, mas não é a coisa mais complicada que o ser humano pode fazer, né? Então, é algo relativamente simples de entender e simples de usar. Se a gente passar para um sistema complicado, que aqui a gente vai usar como exemplo um avião, né? Um avião contém muito mais partes que uma bicicleta, né? Para você pilotar um avião, você precisa de treinamento, né? Um treinamento, nível de especialização para entender como funciona um avião, né? E para ser capaz de usar um nível de treinamento muito maior do que é necessário para usar uma bicicleta. Até mesmo para montar e entender um avião, né? Você precisa de uma especialização que não é a mesma, né? Do mesmo nível de treinamento, né? Conhecimento para montar uma bicicleta. Mas ainda assim, né, o comportamento de um sistema complicado como um avião é previsível, né? Se não fosse, a gente não subiria no avião aqui tentando pousar em Brasília, por exemplo, né? Se toda vez que você subisse no avião você não soubesse onde pousaria. Então, o comportamento do avião é previsível, né? Você sabendo, obviamente, manejá-lo. Um sistema complexo, e aqui é bom fazer uma ressalva, não existe uma definição consensual do que seja um sistema complexo, tá? Então, vou dar aqui uma definição amplamente aceita, mas vocês podem encontrar outras, né? Também não há definição ou não há clareza, né, sobre quais são os elementos-chave mínimos, né, para se ter um sistema complexo. Então, vocês vão encontrar sistemas complexos que têm algumas desses atributos que eu vou comentar agora, mas não todos, ou tem combinações diferentes desses atributos, né? Mas, em geral, sistemas complexos também são formados por múltiplos elementos, né, uma quantidade grande de elementos, que interagem dinamicamente, ou seja, no tempo, né, eles interagem. No entanto, é esperado que esses agentes ou esses elementos sejam, de certa forma, autônomos, ou seja, vamos pensar como um sistema complexo, uma cidade. Uma cidade como um sistema complexo, né, se a gente considerar essa analogia, a gente tem múltiplas pessoas circulando na cidade, certo? Múltiplas instituições, organizações, empresas, enfim, funcionando na cidade, múltiplos, inclusive subsistemas. A gente tem um sistema de transporte, a gente tem um sistema de coleta de água, distribuição e coleta de água, enfim, múltiplos sistemas funcionando, né? Mas cada um dos sistemas, ou cada um dos elementos desse sistema, atua de forma mais ou menos autônoma, independente, né? Ou seja, quando eu saio de casa, não tem ninguém me dizendo: Leandro, hoje você vai pegar essa rota e essa rota e essa rota e usar esse modo de transporte e chegar nesse horário para o seu trabalho. Essas são decisões minhas, né? São decisões autônomas. A mesma coisa com empresas, né? Elas obviamente seguem regulamentações e tudo mais, mas elas têm ainda um espectro ali de autonomia grande para tomar as decisões estratégicas, enfim, de como se posicionam em relação às outras empresas e até mesmo na cidade, por aí vai. Apesar dessa autonomia, a decisão de cada parte é fortemente influenciada pelo que acontece, pelas decisões tomadas e pelas ações tomadas pelas outras partes autônomas, né? Então, quando eu decido sair de casa para ir ao meu trabalho, minha decisão sobre o meu modo de transporte e a rota que eu vou usar também depende do que eu observo que está acontecendo lá fora e vejo se tem, por exemplo, congestionamento numa área ou não, né? E aquele congestionamento foi causado pelo comportamento, as decisões tomadas por outros agentes autônomos, né? Então, nesse sentido,
a gente percebe que há algumas características em sistemas complexos que a gente não observa em sistemas complicados ou simples, né? E essas características, esses atributos, fazem com que os sistemas complexos também demonstrem certos fenômenos que a gente não observa em sistemas complicados ou ainda simples, né? Então, um exemplo é auto-organização, por exemplo, né? Então, se a gente pensa, de novo, no exemplo da cidade, né? Quando se a gente pensa nos fluxos, em vez das decisões individuais, das formas de se deslocar, mas a gente pensa nos fluxos de transporte, nos fluxos das pessoas indo para um lugar ou para o outro, que caminhos elas usam, existe algum nível de coordenação central, mas não há uma pessoa, uma instituição dizendo para cada pessoa onde elas devem ir, né? Os fluxos meio que se auto-organizam, né? As pessoas novamente observam o que está acontecendo, escolhem certas ruas, escolhem certas avenidas, saem em diferentes horários, escolhem certos modos de transporte, e isso gera uma auto-organização do sistema. Equivalente a isso, também existe um fenômeno chamado emergência. E talvez vou sair aqui da analogia da cidade para passar para outro sistema, que é o nosso cérebro, né? O cérebro, como a gente sabe, é formado por várias células, né? Os neurônios e glia, enfim, um conjunto de células. Essas células individualmente não apresentam consciência, vamos colocar assim, né? A consciência como fenômeno, e aqui eu estou, obviamente, adotando uma abordagem muito neurológica, né? Mas, enfim, só se dá no nível do cérebro, né? Não no nível dos elementos, ou seja, a emergência indica um fenômeno que acontece no nível do sistema, que é qualitativamente diferente do que acontece no nível das partes, ou seja, no nível das partes, das células do corpo, né, das células do cérebro, nesse caso, a gente não observa consciência, observa um conjunto outro de fenômenos, né, que no nível do cérebro, no nível macro, no nível do sistema, favorece a emergência da consciência, né? Então, esse é mais um atributo. Sistemas complexos geralmente também são adaptativos, eles respondem, né, às pressões do contexto, né? E também são, ao mesmo tempo, resilientes, robustos a pressões extremas, né? Então, um avião, se afetado, dependendo de como ah, se, se afeta um avião, né? Se existe, por exemplo, um defeito, o avião pode, de repente, parar de funcionar completamente, né? Em terra ou no ar, enfim, né? Um sistema complexo raramente vai sofrer a partir de um choque, né? Sofrer com uma desintegração, né? A não ser que seja um choque muito além da capacidade do sistema, né? Normal. Mas, em geral, um sistema complexo é capaz de aguentar choques. Se a gente pensar, por exemplo, que a pandemia de Covid foi um choque para muitas cidades, né? Um choque violento para muitas cidades, muitas, enfim, localidades. Mesmo apesar de ser um choque violento, econômico, né, e de outras naturezas, as cidades continuam existindo, né? Vão passar e passaram por dificuldades, mas as cidades não se desintegraram, né? Existe ainda uma cidade, existem, né, as teias de relações ainda existem, e aos poucos, vão ser esses atributos da cidade, né, as suas relações, enfim, vão aos poucos retomando ou vão se adaptando para a nova realidade. Então, sistemas complexos apresentam primeiro um conjunto de características que são particulares, né, que você não observa em sistemas mais complicados ou sistemas simples, e esse conjunto de características permite que sistemas complexos exibam alguns fenômenos, algumas características no nível do sistema que você não vai encontrar em sistemas complicados ou sistemas simples. Show de bola, cara. Muito, muito claro. Eu achei assim
Para mim, pelo menos, ficou muito claro, muito descomplicada essa definição. Te agradeço demais por ela. E acho que essa própria explicação já fez a gente entender a conexão que existe entre a complexidade e a atividade física, né? Porque, bom, a atividade física, ao que parece, é algo também bastante. Assim, muitas coisas interagem junto com esse construto para fazer com que a atividade física, por exemplo, seja implementada em alguma população ou não. Mas, indo um pouquinho além disso, como você vê essa ligação da atividade física com a complexidade? Quer dizer, me parece, depois da sua explicação, me parece, e acho que para os ouvintes também parece óbvio que existe essa ligação. Mas como você enxerga ela? Quer dizer, você acha que essa ligação está mais no ponto de como a atividade física é implementada, ou de como as pessoas, os governos, por exemplo, promovem a atividade física? Então, qual que é a relação que você acha que existe que liga esses dois fenômenos, que é a atividade física e a ciência da complexidade? Uhum. Existem, acho que, duas grandes formas de responder essa pergunta. Uma delas é como a gente pode entender a atividade física, e aí no meu caso especificamente a atividade física das populações, né, como um fenômeno que emerge de um sistema complexo, né? Esse é um primeiro aspecto. E se essa é a perspectiva, então, quais são as implicações para, por exemplo, promoção da atividade física, né, em grupos populacionais? Então, para responder a primeira pergunta, se a gente tentar ligar as características de sistemas complexos à área de promoção da atividade física, né, então a gente, por exemplo, um primeiro aspecto, né, é que em sistemas complexos é a numerosidade e a diversidade de fatores envolvidos, né? E a gente sabe, enfim, que existem múltiplos fatores que determinam a prática da atividade física, né, em diferentes níveis, desde fatores internos, psicológicos, por exemplo, a fatores sociais, do ambiente construído, fatores políticos, né? Isso de uma perspectiva. Dentro desse mesmo elemento, a gente pode entender que a sociedade como um todo é um sistema complexo, então cada uma das pessoas, né, é uma parte desse sistema, logo, aí a numerosidade e também a diversidade, né, que faz parte de um sistema complexo. Essas pessoas atuam de forma autônoma, né, mas a minha prática da atividade física afeta a prática da atividade física não só das pessoas aqui da minha casa, mas também do meu bairro, né? Então, quando, por exemplo, numa área que você vive, por exemplo, você vê mais pessoas andando de bicicleta, ou mais pessoas andando a pé, né? Isso reforça que existe não só uma norma social de que isso é aceito e incentivado, né? Mas o fato de que há mais pessoas andando, há mais pessoas de bicicleta, né, também pode passar para aquela pessoa uma sensação de que, primeiro, ela é capaz de fazer aquilo também, né, especialmente quando envolvem atividades que envolvem algum nível de habilidade motora, como andar de bicicleta, por exemplo, né. É um reforço social positivo também de que aquela é uma prática desejável, né, ou aceita, no mínimo. Há também, para algumas pessoas, uma sensação de segurança, porque se aqui é uma área que as pessoas pedalam e tem bastante uso, né, de bicicleta, de caminhada, enfim, é possível que seja uma área mais segura, né? Enfim, existem vários elementos ali, né, do comportamento adotado por outras pessoas que acaba afetando a minha intenção em ser fisicamente mais ativo, ou nesse caso usar a bicicleta, né? E a minha ação, em contrapartida, é mais um reforço, né, para outras pessoas que nesse momento usam a bicicleta ou que não usam a bicicleta, né, de que o uso da bicicleta é algo desejável, interessante, possível, né, naquela região. Então existe ao mesmo tempo, autonomia e interdependência, né? Esses múltiplos comportamentos individuais fazem emergir então o comportamento coletivo, né? De um determinado bairro, por exemplo, mas se a gente olha para a cidade como um todo, né, a gente vai ter áreas que têm mais oportunidades e melhores espaços para a prática de atividade física, locais com menos oportunidades, menos locais, né?
termos de programa também, enfim. Então, olhando no nível coletivo, você também pode entender, no nível da cidade, né, disparidades, desigualdades na prática da atividade física como um fenômeno emergente, né? Então, outros fatores, né, acabam influenciando, né, a prática da atividade física, e até mesmo como essas desigualdades na prática da atividade física, às vezes, afetam as práticas individuais, as decisões individuais. Então, tem esse reforço entre o que a gente observa no nível da cidade, no nível coletivo, e o que a gente observa no nível individual. Então, minha ação individual afeta o coletivo, obviamente, né? E o que acontece coletivamente afeta a minha intenção, minha inclinação individual de fazer atividade física ou não, né? Então, se a gente, por exemplo, vive numa sociedade que é amplamente desigual, né, é possível que, dependendo de onde você vive, da sua condição socioeconômica, você sinta mais ou menos à vontade para fazer atividade física, de lazer, por exemplo, ou de deslocamento, né? Então, aí é um fator, um aspecto estrutural, né? Um aspecto do nível, que você observa no nível do sistema, no nível do coletivo, afetando a minha decisão individual. Então, essa é uma forma de como eu enxergo a prática populacional de atividade física. Para mim, não é simplesmente a soma das práticas individuais, né? Mas existem essas interações, essas interdependências entre as práticas individuais, ou se você passar de um aspecto mais, talvez, abstrato, né, dos fatores que afetam, né, as práticas individuais ou as práticas coletivas. E aí isso tem, obviamente, implicações de como a gente desenha políticas públicas ou ações para a promoção da atividade física, né? Porque é muito comum, até porque nós todos somos treinados assim, em pensar que, bom, existe um fator A que afeta o fator B, vamos supor, uma barreira qualquer para a prática de atividade física, né? Então, se eu retirar o fator A, né, de forma muito linear, eu tiro o fator A, logo o fator B vai melhorar, aumentar, mudar, né? E essa é a lógica que se aplica recorrentemente para problemas diários e problemas no nível de política pública, e recorrentemente essa lógica, especialmente quando a gente está se tratando de um modelo ou de um sistema complexo, né? Recorrentemente essa lógica redunda em erro, redunda em não efetividade, redunda em não se conseguir fazer ou não se conseguir atingir o que se gostaria, porque num sistema complexo, né, a gente falou há pouco tempo sobre resiliência, né? Se a gente elimina um fator que é um choque para o sistema, né? Se a gente dá um choque no sistema, o sistema não vai ser passivo, o sistema vai reagir, né? Muitas vezes reage de forma contraproducente, né? Não reagindo contra a sua intervenção. Então, no final das contas, você acaba colocando muito esforço para fazer uma alteração no sistema ou para gerar uma melhoria na prática da atividade física, que não acontece porque existe um outro conjunto de fatores também fazendo força, né? E às vezes fazendo mais força agora que você gerou um choque no sistema. Então, a lógica passaria a ser, em vez de atuar num problema, é como eu atuo no sistema que gera o problema. Como eu reconfiguro o sistema de tal forma que esse sistema que gerava o problema, que é o que sustenta aquele problema, agora funciona de uma outra lógica, numa outra configuração, que favorece o atingimento do objetivo que eu quero. Aqui é bom ficar claro também que nem sempre essa lógica é necessária. Existem, né, situações em que o sistema é mais simples ou mais complicado, e acho que por isso que é importante entender que tipo de sistema você está trabalhando, né? Porque, obviamente, em outras situações, um outro tipo de lógica, até uma lógica mais linear, é adequada e é suficiente, né? Mas é importante entender quando você está trabalhando num sistema complicado, um sistema complexo, porque esse conjunto, esse arcabouço que a gente de métodos e abordagens que a gente acaba aprendendo, né, e usando, é muito provável que não surta nenhum efeito, ou surtam efeitos muito pequenos, né, e acabem frustrando nossas expectativas. O papo estava tão bom que então nós decidimos separar esse episódio em duas partes.
Então, nessa primeira parte, nós abordamos o assunto de complexidade e atividade física, e na parte 2, então, nós vamos abordar a questão da desigualdade socioeconômica na atividade física dentro ainda desse contexto de complexidade, tá bom? Então, agradeço muito aí a atenção de vocês, ouvintes, né? E até o próximo episódio.